Glória a Deus, é o nosso devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Hoje, quinta-feira, 2 de junho, essa quinta vai ser vitoriosa. E o nosso tema de hoje, primeiramente, virá apostasia. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, explica alguns sinais que existiriam antes da manifestação do filho da perdição, o homem da iniquidade, que é o anticristo, lemos. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Repare, portanto, que antes da personificação do chamado homem do pecado, do filho da perdição, antes dele ser manifestado ao mundo, virá a apostasia. O que significa apostasia? Nesse contexto, o significado é abandonar uma doutrina, um ensino. E esta apostasia que Paulo aqui fala é a deserção dos caminhos de Deus, o abandono do ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o anticristo é chamado de homem do pecado. Hoje o pecado é defendido como estilo de vida na mídia, em igrejas apóstatas, em universidades que dão ares científicos para apoiarem comportamentos anticristãos, novelas, músicas, gerando assim na sociedade uma mudança de pensamento e atitudes, não mais cristãs, mas sim de origem comportamental anticristã, que tem como seu lema é proibido proibir. Entenda a lógica dessa revelação bíblica. Como uma sociedade comprometida com os valores cristãos poderia aceitar o homem do pecado? Mas uma sociedade comprometida com os valores anticristãos naturalmente aceitará este homem, receberá de braços abertos o anticristo, pois já o segue em seus valores. Já defendem com unhas e dentes uma vida sem limites, ególatra, sem Deus. Portanto, o anticristo será visto por essa sociedade apóstata como um homem insensato, politicamente correto, pois seu discurso somente será uma afirmação do que a nossa sociedade já vive hoje. Quem hoje critica o comportamento homossexual é chamado do quê? Entre outras coisas, de preconceituoso e doente. Isso só para dizer alguns nomes. Quem defende os valores familiares, a família com pai e mãe, homem e mulher, esse também ganhará muitos nomes pejorativos. Filmes, novelas, seriados, músicas, proselitismo ateísta em universidades, tudo isso repetindo a exaustão comportamentos e filosofias anticristãs. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 8. A sociedade como um todo faz coro não com Jesus e seus ensinos, mas já faz coro com o anticristo. Paulo, continuando a revelação do Espírito Santo, diz: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Esse mistério da iniquidade, que significa aquilo que é contrário aos caminhos de Deus, já está em ação e encontrando nos dias atuais o seu domínio na mente das pessoas. Mas ainda algo detém para assumir o controle total. Paulo não diz o que é que o detém, mas muitos especulam que seja o Espírito Santo que ainda atua, convencendo as pessoas a se arrependerem enquanto ainda há tempo. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8 e 9. O perverso, que é o anticristo, será destruído por nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda dele é segundo a astúcia satânica e só cai nessa astúcia quem segue a apostasia, quem não crê em Jesus Cristo. Ele fará uso de todas as formas de engano e da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10. O maligno fará uso de todas as formas de engano, mas quem cai na sua lábia?
os que estão perecendo, ou seja, aqueles que vivem sem Deus, pois rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar, são os que abraçaram a mentira. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11 e 12. Agora veja o detalhe, o próprio Deus envia esse poder sedutor, ou seja, Deus permite que esse poder sedutor da mentira atue, pois Deus não quer que as pessoas o sigam por falta de crer em outra coisa. Deus envia a verdade e envia a mentira na pessoa do diabo. Sei que é difícil entendermos isso, mas Deus com isso quer que se manifeste quem nele crê e quem prefere seguir as trevas. Você já parou para pensar que no Éden a serpente estava ali justamente para contradizer a palavra de Deus? E ela não estava ali de forma intrusa. Deus permitiu que a mentira ali estivesse para o ser humano ter a liberdade de crer em Deus ou crer na mentira. E assim também hoje o poder sedutor da mentira está atuando sob permissão de Deus. E mesmo a palavra sendo pregada, as pessoas em sua maioria o que fazem? Escarnecem, xingam, riem de forma tola, seguem incrédulas, escolhendo assim ao diabo como símbolo maior da oposição a Deus, independente se creem ou não na figura ou existência do diabo, pois segui-lo é abraçar o que ele ensina. O Espírito Santo continua atuando, lembrando as pessoas a abandonarem o pecado. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado, porque não crê em mim. João 16, verso 8 e 9. Você dá ouvido a quem? Ao Espírito Santo que te convence que viver sem Deus é pecado, ou você dá ouvido ao poder sedutor da mentira? A escolha é sua. Mas nesse momento você quer romper com as cadeias do engano e não seguir com o poder sedutor da mentira, não quer ter tua sorte lançada com quem escolheu morrer para Deus, mas quer viver na presença do Senhor Jesus Cristo, ore comigo. Pai querido e amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, convencido pelo Espírito Santo, eu não quero mais viver seguindo o poder sedutor da mentira, eu não quero viver sem ti, pois isso é pecado. Eu me arrependo e me rendo ao teu amor, Salvador. Te recebo em minha vida como meu Deus e meu Salvador. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Que nós estejamos com Jesus, porque se não estamos com Ele, quer dizer que os nossos valores são os valores deste mundo sem o Senhor. E não adianta querer dizer, ah não, mas eu creio nos ensinos de Jesus. Mas se você não crê em Jesus, não adianta. Você tem que estar com a pessoa de Jesus. Amém? O Devocional do Peregrino Rumo ao Céu de hoje fica por aqui. À noite, a reflexão da noite. Tá lá se vocês quiserem. Essa quinta vai ser abençoada. Tchau, tchau.